Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 23 de novembro de 2023. Visitei o inferno, diz Michele Loreto sobre gravidez. A jornalista Michele Loreto, de 43 anos, teve um início de gravidez conturbado. Na terça-feira, 19, ela classificou esse começo como visita ao inferno. Parece um pouco forte, mas eu falo que nesse primeiro trimestre eu visitei o inferno. Foi muito difícil para mim. O peito doía, eu tinha um enjoo que não passava 1 minuto por dia com nenhum remédio. A outra questão é que eu tomo remédio para ansiedade e depressão. Eu tive um episódio de depressão em 2018 e tive que desmamar esse remédio, e ir parando. Fiz tudo direitinho, mas não me adaptei. Aí eu conversei com meu médico psiquiatra, e a gente decidiu por uma medicação segura para bebê, contou ela no Instagram. A jornalista está aproveitando a reta final de sua gravidez de forma descontraída e compartilhando com seus seguidores nas redes sociais alguns dos momentos desta jornada. Recentemente, ela brincou sobre o inchaço em sua boca, se perguntando se os lábios continuarão assim após o nascimento de sua filha. O que eu quero saber é a boca continua igual depois que a bebê nascer, disse ela, brincando nos stories. Em O Céu e o Inferno, Allan Kardec esclarece sobre a intuição das penas futuras. Em todos os tempos o homem acreditou, por intuição, que a vida futura devia ser bem-aventurada ou desventurada em razão do bem e do mal que se realiza aqui embaixo, porém a ideia que ele faz dessa vida futura está em relação com o desenvolvimento de seu senso moral, e as noções mais ou menos exatas que possui do bem e do mal, penas e recompensas são reflexo de seus instintos predominantes. É assim que os povos guerreiros colocam sua suprema felicidade nas honrarias prestadas à bravura, os povos caçadores na abundância da caça, os povos sensuais nas delícias da volúpia. Enquanto o homem for dominado pela matéria, pode só imperfeitamente compreender a espiritualidade, é por isso que faz das penas e dos gozos futuros um quadro mais material que espiritual, imagina que se deve beber e comer no outro mundo, mas melhor do que na terra, e coisas melhores. Chegado a certo nível, há nas crenças referentes ao futuro uma mistura de espiritualidade e de materialidade, é assim que ao lado da beatitude contemplativa, ele coloca um inferno com torturas físicas. Não podendo o homem primitivo conceber senão o que vê, calcou naturalmente seu futuro sobre o presente, para compreender outros tipos além dos que tinha à vista, precisava de um desenvolvimento intelectual que só devia se realizar com o tempo. Também o quadro que ele imagina dos castigos da vida futura é apenas o reflexo dos males da humanidade, mas em mais ampla proporção, reuniu ali todas as torturas, todos os suplícios, todas as aflições que encontra na Terra, é assim que, nos climas ardentes, ele imaginou um inferno de fogo, e nas regiões boreais um inferno glacial. Não estando ainda desenvolvido o sentido que devia mais tarde lhe fazer compreender o mundo espiritual, ele podia conceber somente penas materiais, por isso, com pequenas diferenças de forma, o inferno de todas as religiões se assemelha. Princípio da doutrina espírita sobre as penas futuras. A doutrina espírita, no que toca às penas futuras, não se baseia mais numa teoria preconcebida do que em suas outras partes, não é um sistema substituindo outro sistema, em todas as coisas ela se apoia sobre observações, e é o que constitui sua autoridade. Ninguém, pois, imaginou que as almas, após a morte, deviam encontrar-se em tal ou qual situação, são os próprios seres que deixaram a Terra que vêm hoje iniciar-nos nos mistérios da vida futura, descrever sua posição feliz ou desgraçada, suas impressões e sua transformação com a morte do corpo, numa palavra, completar sobre este ponto o ensinamento do Cristo.
Não se trata aqui do relato de um único espírito, que poderia ver as coisas somente do seu ponto de vista, sob um único aspecto, ou estar ainda dominado pelos preconceitos terrestres, nem de uma revelação feita a um único indivíduo, que poderia se deixar enganar pelas aparências, nem de uma visão estática que se presta a ilusões, e é com frequência apenas o reflexo de uma imaginação exaltada, mas trata-se de inúmeros exemplos fornecidos por todas as categorias de espíritos, de alto a baixo da escala, com a ajuda de inúmeros intermediários disseminados em todos os pontos do globo, de tal modo que a revelação não é privilégio de ninguém, cada qual é capaz de ver e observar, e ninguém é obrigado a crer apoiando-se na fé de outrem. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de novembro de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.